Hoje eu tô com um convidado muito, mas muito especial mesmo. Esse convidado vai falar de coisas importantes para essa cidade. Mas para isso, você tem que dar o like, tem que se inscrever no canal, porque dessa forma a gente vai se tornar mais visível nas redes sociais. Eu conto com o teu apoio, viu? Estamos aqui com Aralan, o homem que entende tudo sobre transporte, é da transparência, do Observatório de Transparência Social de Foz do Iguaçu, não é isso, Aralan? E é um homem que entende mesmo. E aí a bola tá rolando em Foz, e ela vai rolando de maneira pro Aralan dar o alô dele especial. Peguei aqui. Professor, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem. Eu venho representando o Observatório Social. Pode jogar bola. E a gente tem tentado, né, na medida do possível, auxiliar o cidadão iguaçuense a entender de maneira mais apropriada, mais fácil, mais eficaz, o modo como os recursos públicos municipais estão sendo aplicados, né? E, normalmente, a aplicação desses recursos públicos ela tem um impacto muito significativo no dia a dia de cada cidadão, de cada trabalhador. E o transporte coletivo é uma dessas áreas, né? É uma área que vem sendo foco de bastante discussão na cidade já há um bom tempo, né? Porque afeta praticamente todas as pessoas todos os dias, né? Muita gente na cidade depende do transporte coletivo. É um serviço que não custa barato para o cidadão iguaçuense e a gente acredita, né, do ponto de vista técnico, que o sistema atual de Foz do Iguaçu ele poderia entregar mais qualidade para o cidadão. E o transporte público de Foz do Iguaçu já está em colapso? Ele há algum tempo está em colapso, né? Já, se a gente voltar no histórico, aí, não só da nossa cidade, mas no Brasil, de modo geral, o transporte coletivo ele está em colapso pelo menos aí há uns 15 anos, muito facilmente. Muito pela dificuldade do financiamento do setor, aumento constante dos custos e aumento constante da demanda, né? Lá em 2013, mais ou menos, nas famigeradas jornadas de junho de 2013, onde a discussão política no país foi motivada inicialmente por um debate sobre transporte coletivo, aumento do preço da passagem na cidade de São Paulo, já se via que o transporte coletivo, como ele era operado à época, estava em colapso. E Foz do Iguaçu não foge à regra, né? Há muito tempo o cidadão tem percebido que o sistema, da forma como ele está construído, ele não atende às necessidades econômicas e de mobilidade da população. Ao mesmo tempo, ele vem se tornando cada vez mais caro e, por ele ser ineficiente e ser caro, as pessoas têm migrado para outros modais, né? E o fato de ocorrer uma migração em massa do transporte para outros modais, normalmente moto e carros, né? Você tem maiores custos de operação da cidade, porque você tem mais acidente, né? Mais cirurgias na área de trauma e ortopedia, mais poluição, né? Então, assim, uma demanda muito maior de recapeamento, de sinalização, de Se aumenta maior o custo, né? Aumenta o custo de tudo, né? Então, tudo começa no transporte coletivo. Então, o usuário de Foz e o turista de Foz, como é que ele vê o transporte? O turista chega aqui, como é que ele vê o transporte? Olha, professor, eu acho que se um turista que veio a Foz do Iguaçu no ano de 1996 e foi às cataratas de ônibus, vier hoje, em 2024, e quiser ir às cataratas, ele vai pegar um sistema muito parecido com o de quase 30 anos atrás. Quer dizer, não mudou nada, né? Não mudou nada, assim, do ponto de Não vista agregou valor nenhum para o turismo, né? Não dá para sentir a diferença. Não sentir a diferença. E é essa imagem que a gente leva lá para fora. Porque eu já tive o prazer de estar em outros países, né? E o transporte coletivo nos outros países são, assim, top das galáxias. Eu gostaria de ver esse transporte em Foz, né? Essa qualidade e que a gente não vê, essa entrega do poder público em relação ao transporte público. Sim. Às vezes
A questão toda começa no urbanismo, né? Quando o senhor cita outros países, a gente conhece essas experiências, é porque... Parece que você adivinhou meu pensamento. É, Eu ia falar sobre o é o urbanismo. modo como o gestor público, né? As sociedades, de modo geral, olham para a questão urbanística, né? Então, temos aqui um território, temos tantas pessoas habitando este território e todos os dias elas saem de um lugar, trabalham em outro lugar ou vão estudar. Elas têm um fluxo dentro desse território. E o pensamento urbanístico é o seguinte: qual é a melhor forma, a forma mais eficiente e cômoda de proporcionar a essas pessoas essa mobilidade? Então, temos que entregar transporte coletivo com ônibus, temos que entregar metrô, veículo leve sobre trilhos, automóveis movidos a combustão, moto, bicicleta. Então, quando você pensa o sistema de mobilidade do ponto de vista urbanístico, normalmente as soluções finais elas tendem a ser melhor. A gente vê que, por exemplo, tá crescendo, a cidade está crescendo, né? Está surgindo os novos loteamentos, mas não tem ônibus que passa nesses loteamentos. A gente vê isso. Por exemplo, eu moro no bairro Cognópolis e lá não tem transporte. Sim. Então você não tem acesso. Você pega a Maria Bubiac todo dia, né? Todo dia. Então você fica sem acesso. Sim. As pessoas são obrigadas. Fora isso, que ela também não tem calçamento. Então, aí eu vejo as pessoas que vêm lá mais para o fundo da Maria Bubiac, ela tem que andar no meio do mato. E, quer dizer, é uma entrega assim que eu acho absurda, né? E aí eu estou falando de quantos anos que eu estou aqui em Foz, quantos anos que tem o bairro Cognópolis, né? Então, você vê, o poder público não entregou, não entrega. E aí eu penso o seguinte: cadê os nossos vereadores que teria obrigação de cobrir, de fiscalizar, né, o legislativo, o executivo? Né? E eu não vejo essa entrega tanto da Câmara, no sentido de fiscalizar mesmo, de cobrar do poder público um transporte de qualidade, um transporte mais eficiente. E a gente vê aí o transporte precário, né? Esses dias eu fui para o Paraguai, o ônibus estava todo sujo. É isso que eu quero para o meu turismo? Pois é. A gente tem um déficit tanto de atuação do Poder Executivo, mas também do Poder Legislativo na fiscalização. Isso é fato, né? O senhor estava falando da expansão da cidade, né, em direção às bordas, né, às fronteiras. Eu dou sempre um exemplo que é muito próximo aqui da gente. Se o senhor pegar o Google Earth, ou o Google Maps mesmo, dá para fazer isso, e olhar a mancha urbana de Foz do Iguaçu e a de Cascavel, o senhor vai perceber isso que eu falo quando menciono a questão urbanística. A mancha urbana de Cascavel é muito mais compacta. O senhor vai perceber pouquíssimos vazios urbanos dentro do perímetro urbano de Cascavel. Já Foz, quando o senhor olha de cima, o senhor percebe muitos vazios urbanos dentro do perímetro urbano da cidade. O que acontece? Esses vazios urbanos, eles promovem desconexões, né, entre os bairros. Você tem desconexões econômicas, você tem desconexões entre os serviços públicos, né, você tem uma necessidade muito maior de locomoção. A cidade crescendo em direção às bordas, né, os bairros, os loteamentos saindo mais próximo dos limites do município, faz com que o transporte coletivo ele tenha que chegar. Mas aí, como o sistema de mobilidade, de modo geral, é mal planejado, cada novo loteamento é um puxadinho que é feito nas linhas de ônibus, né? Então, isso aumenta o custo, não é inteligente, não é eficiente. Eu vi uma apresentação sua na Câmara que me impactou. E aquilo ali, eu entendo que seria o melhor modelo de transporte. Aquele formato que você cria vários terminais, né? E aí você cria ponto de conexão com o terminal do centro. Exatamente. Eu achei aquilo ali... Dá uma explicação melhor sobre isso, professor. Existem, basicamente, 3 modelos de operação de uma rede, né? Antes de pensar no transporte coletivo, vamos pensar numa rede. Você tem as redes centralizadas, onde todos os nós da rede eles precisam ir ao nó central, né? Então, você não tem conexão entre os pontos da rede. Todos os pontos estão ligados ao nó central. Então, para eu ir de um ponto ao outro, eu preciso ao nó central.
Isso poderia ser aplicado ao sistema de transporte coletivo de Foz do Iguaçu. Você tem pouquíssima integração entre os vários pontos da cidade. Então, as principais regiões, as regiões mais populosas da cidade, você pega um ônibus, você precisa, para chegar a uma outra região, ir ao terminal do centro ou ir a um ponto muito próximo do terminal do centro para fazer uma integração via o cartão eletrônico. Então, isso é uma rede centralizada. Exige que, de todos os pontos da cidade, se vá a um ponto central, ou terminal central, para ir para qualquer outro lugar. Exemplo fácil. Para sair do Morumbi, por exemplo, que é ali próximo da Maria Bubiac, sair do Morumbi e ir até Três Lagoas, há 2 caminhos, se você for de transporte coletivo. Ou você espera 40 minutos para pegar o Interbairros e transitar por mais 40 minutos até Três Lagoas, ou você vai ao terminal de transporte urbano, pega a linha Morumbi Centro ou 1º de Maio, vai até o TTU e no TTU você pega um Três Lagoas, um Expresso Três Lagoas que vai pela 277, vai até Três Lagoas, ou um que vai pelo Três Bandeiras, né? Aí você vai levar 1 hora e meia para chegar. Então, as 2 alternativas que eu estou dando para o cidadão, nesse modelo, no mínimo 1h20 de espera, né? Ou seja, ineficiente. Há modelos melhores. Existe a rede descentralizada, em que você tem nós maiores distribuídos e você tem mais conectividade entre os pontos. Então, é um sistema parecido com o de Cascavel. Cascavel, você tem grandes terminais, grandes relativamente, são do tamanho do terminal de transporte urbano que tem em Foz, mas distribuídos em vários pontos da cidade de Cascavel. Então, você tem aqui em Foz seria você pegar, como a gente tem 5 regiões, você poderia colocar um em cada região. Exato. Seria uma coisa assim mais ou menos. Você coloca um, por exemplo, no Porto Meira, um no Morumbi, um em Três Lagoas, talvez um na região norte, posicionado entre Vila A e Vila C. E eles se comunicam entre eles. Ou seja, o fluxo maior passa a se locomover entre esses grandes nós, entre os terminais. E aí você tem a figura dos alimentadores que saem desses terminais e vão para pontos mais extremos do perímetro urbano, né? E aí você consegue você consegue atender todo aquele bairro, né? Toda a malha urbana. Toda a malha urbana, exatamente. Porque aí aquela rua que, por exemplo, ela passa a ter acesso a um transporte Exatamente. que ele pode chegar a qualquer destino, né? Exatamente. E fora que você pode fazer também, não sei se eu estou entendido, a conexão de um terminal com outro terminal pode ser linha direta, porque Exatamente. aí você ganha tempo, né? Você só consegue fazer essa conexão direta se você criar os 2 terminais, os 2 nós, né? Você faz uma linha expressa. Isso com certeza aumenta o fluxo. E você tem um terceiro modelo, que é o modelo de rede distribuída, que é parecido com o modelo que se tem em Curitiba, por exemplo, né? Em Curitiba, se você pegar a mancha urbana e plotar em cima dela a rede de transporte coletivo, você percebe o quanto o sistema é distribuído. Você consegue ir de qualquer nó para qualquer nó da rede com apenas uma conexão. Então, qualquer alimentador na região sul de Curitiba, por exemplo, consegue te conectar com a região leste ou com a região norte com apenas uma conexão. Eu já fiz esse teste, né? Você faz apenas uma conexão. Ela vai até o terminal ou vai até uma estação tubo numa linha expressa e você consegue fazer isso. Então, é um sistema distribuído, só que funciona para cidades muito maiores, né? Foz do Iguaçu é uma cidade relativamente pequena, circulam aí 300 a 350 mil pessoas, considerando a faixa de fronteira, turista, cidades satélites. Então, você não precisaria necessariamente de um sistema distribuído. Mas o sistema centralizado não funciona mais. A gente teria que migrar para um sistema descentralizado, mais próximo do que a gente tem em Cascavel, por exemplo, ainda que se possam apontar algumas críticas para aquele sistema. Que é o formato estrela, né? Exato. Agora, uma coisa que é importante a se falar é que isso que eu estou dizendo aqui não é uma novidade. Eu estou reproduzindo uma roda que já foi inventada, né? Uma ciência que a gente já tem há bastante tempo. E essa questão dos terminais, ela foi inserida no Plano de Mobilidade Urbana, que foi elaborado em Foz do Iguaçu no ano de 2018, passou a vigir em Foz em abril de 2018, e lá havia a previsão de que se construíssem esses terminais
descentralizado para justamente melhorar o sistema, o que não foi feito. O que não foi feito, né? Você vê a precariedade do transporte público em Foz do Iguaçu, né? Exatamente. E uma coisa assim que eu fico bolado mesmo, é o valor do transporte. Então, por exemplo, como não tem essas conexões adequadas, a minha esposa é médica do posto de saúde. Então, por exemplo, quando ela marca uma consulta de fisioterapia para um paciente, você sabe que o paciente que vai fazer fisioterapia, ele às vezes tem que fazer 3 sessões. Sim, e provavelmente tem mobilidade reduzida, né? Então, e aí são 3 sessões. Aí ele é obrigado a levar um acompanhante. Sim. Então, você calcula, por exemplo, o custo de transporte desse indivíduo, né? Ele não consegue dar continuidade de tratamento porque ele não tem recurso financeiro. Então, isso que você está falando é triste, né? Porque a gente vê uma realidade de uma população desprovida de recursos e a gente não vê o poder público, né? E tanto o executivo, o legislativo também, que é omisso, já que tinha um projeto que ia reduzir esse impacto na questão financeira do bolso do trabalhador. Sim. Não existe uma omissão assim clara, né? O transporte coletivo, ele deveria ser considerado um serviço público muito parecido com energia, com água potável, com esgotamento sanitário, porque ele tem um impacto brutal na dinâmica e no orçamento familiar, né? Então, saiu uma pesquisa recente sobre a produtividade brasileira, né? Dizendo que a gente já sabe há muito tempo que o Brasil cresce pouco porque a nossa produtividade ela é muito baixa, né? E aí você vai estudar o que nos leva a esse tipo de situação, né? Então, primeiro ponto, transporte coletivo. Eu nunca vou conseguir ter uma economia suficientemente produtiva a ponto de competir com outros países, ou, no caso de uma cidade, a ponto de competir com outras cidades, se eu estou mantendo o trabalhador 1h30, 2 horas por dia dentro de um ônibus e gastando ali 25% da renda dele. No caso da fisioterapia, se você calcular, são 2 pessoas. Exatamente. Aí são o quê? R$20, né? Exatamente. Isso por dia. Como são 3 dias, você calcula R$60 por semana. Vezes 4. Vezes 4, R$240 por mês. Só nisso. E a pessoa ganha um salário mínimo. Exatamente. Às vezes ele nem salário mínimo, ele recebe um Bolsa Família. Exato. Então, quer dizer, é fora de questão, né? Só eu vou pedir para a produção, coloca o vídeo aí do Paranaguá. Faz esse favor. Olha, para quem não acompanhou ontem à noite a edição extraordinária aqui do Litoral Urgente, logo após a gente ter terminado, né, a nossa edição tradicional, o prefeito Marcelo Roque aqui de Paranaguá anunciou a implantação da tarifa zero no transporte público aqui de Paranaguá. Veja. Pela manhã desta quarta-feira, o prefeito encaminhou à Câmara Municipal de Vereadores o projeto de lei que viabiliza a implantação da tarifa zero de transporte público no município de Paranaguá. O anúncio foi feito pelo prefeito Marcelo Roque em sua rede social. O que antes era apenas estudos está cada vez mais próximo de se tornar realidade: o acesso ao transporte público gratuito. Com a aprovação do projeto, o usuário poderá utilizar o transporte sem pagar por isso, mas sim custeá-lo a partir do orçamento público. Em entrevista ao apresentador Rafael Paes na noite de ontem, o prefeito falou sobre o assunto. Tá bom, produção, obrigado. Então, eu tive o prazer de conhecer o prefeito, né? Ele teve uma audiência pública, né? Ele conversou comigo, ele falou assim, pô, se eu tivesse um professor com essa visão que você tem da qualidade do transporte, da preocupação, que ele disse que foi uma barra para provar isso. Então você vê, Jaime, o que você acha da tarifa zero? Eu tenho certa simpatia pela ideia, mas algumas ressalvas que num projeto para Foz do Iguaçu precisariam ser vencidas, né? Quais são essas ressalvas? Primeiro, não existe almoço grátis, né? Com certeza. Ou seja, a gente precisa que a fonte de financiamento ela seja muito clara e que lá no caso de Paranaguá, salvo engano, eles vão financiar isso com recursos da arrecadação do porto. Do porto, né? Ele taxou o porto em 1%. Para isso. Para isso. Então, você tem uma fonte clara de onde vai sair esse recurso.
Poderíamos ter essa fonte em Foz? Eu acho que poderíamos. Eu acho que tem condição, né? Então, se você tem um porto seco, que a gente podia taxar em 1%, não sei qual o valor, você poderia pedir ao governo federal o Parque Nacional, porque eu acho que está ali, né? Ou então pegar um recurso do ROIT, porque Maricá, por exemplo, eles usam o ROIT de petróleo, né? Então, Maricá tem. Então, quer dizer, existe fonte, né? Tem um STARF, por exemplo, Caucaia, no Ceará, que é 360 mil habitantes. Tamanho de Foz, praticamente. Não, é 360 mil habitantes, é bem maior. Tem uma região maior metropolitana de ela Caucaia, tem, né? A total de população é 360 mil habitantes. Foz é só 200 e pouco. 285. 285, então. E ali eles usam o STARF, né? E o IPTU progressivo. Então a gente tem fonte, a gente tem o STARF, tem o IPTU progressivo, nós temos... Eu acho que é só questão de força, de vontade, de políticas públicas para você correr atrás, né? Tem as fontes, então essa seria uma primeira barreira a vencer. Qual é a fonte de financiamento para esse serviço? Por quê? Eu me preocupo com a fonte de financiamento porque a política pública ela precisa ter perenidade. Então, eu não posso financiar esse ano e ano que vem não financiar. Porque se eu deixar de financiar ano que vem, a pessoa já se organizou de modo diferente com o orçamento, ela já conta com isso, né? Eu não consigo mais tirar. Se eu não conseguir mais tirar isso, eu vou tirar da saúde, da educação. Então, a fonte de financiamento ela tem que me dar perenidade, previsibilidade. Esse é um ponto. Segundo ponto, é preciso que o serviço, de fato, entregue alguns benefícios que são importantes. Por exemplo, com a tarifa zero no transporte coletivo, eu preciso reduzir o número de veículos em circulação. Eu preciso ter menos circulação de veículos, né? E isso, algumas cidades do mundo que já fizeram esse experimento, trouxeram a tarifa zero, não perceberam migração de modal. Então, porque tem tarifa zero, eu saio do carro e passo a ir de ônibus agora, né? Nem sempre isso acontece. Por que não acontece? Aí é questão de estudar, porque às vezes você oferece a tarifa zero, mas não melhora o sistema. Então, o ônibus é de graça, ok. É o caso aqui de Foz. Não adianta se você botar tarifa zero se você não fizer esse dever de casa, que é estruturar o... É gratuito, mas o ônibus vai para onde eu não quero ir. Né? As linhas estão desenhadas para um fluxo de pessoas que não existe mais, né? Então, essa é uma segunda barreira a vencer. E uma terceira barreira a vencer que é importante para manter a perenidade do serviço é a transparência na operação. Pelo seguinte, quando o senhor me fala que é simpático a proposta de tarifa zero, eu entendo que o senhor quer financiar o cidadão, o usuário. Eu quero tirar um custo do usuário, trazer esse custo para o setor público, ele já pagou por meio de imposto, quero facilitar a vida dele, entregar mais qualidade de vida. Perfeito. Mas há um risco grande de que o setor público esteja financiando uma operação ineficiente. Aí, então, eu deixo de financiar o cidadão e estou financiando, se for terceirizada a operação, estou financiando uma empresa ineficiente ou estou financiando um contrato ineficiente, uma gestão ineficiente desse contrato. E, nesse momento, a transparência ela é fundamental. Com certeza. Então, o cidadão ele precisa saber cada centavo da operação, quanto custa, manutenção, combustível, pessoas, custos administrativos, a estrutura de custo da operação, ela tem que estar muito clara e disponível, né? Hoje, a gente tem tarifa gratuita em Foz do Iguaçu para uma parcela da população, mas nós não temos prestação de contas. Prestação de conta. Isso eu também concordo contigo. Eu vejo que não tem fiscalização, que antigamente você via um fiscal, entrava no ônibus, olhava a catraca, olhava lá a quantidade, olhava... Hoje você não vê isso, né? Quer dizer, não tem uma transparência, não tem uma fiscalização, você não sabe quantos passageiros, quantos usuários usou aquele transporte. Será o que nós estamos pagando é o valor correto ou não é? Porque a gente não tem transparência, a gente não sabe. Estamos no limbo. Nesse momento, o cidadão está cego com relação a esses dados. Por quê? Quando o cidadão quer saber quanto custa o transporte coletivo em Foz do Iguaçu, pode ir ao portal da transparência e baixar os dados. Mas já fizemos esse exercício no Observatório Social, e quando a gente baixa esses dados, é preciso ter um conhecimento de contabilidade pública muito específico
para separar o que é custo do transporte coletivo e o que é o custo das passagens que foram pagas ao sistema de transporte coletivo, passaram pela contabilidade da prefeitura. Então, separar isso é muito difícil para o cidadão que normalmente não atua com contabilidade pública, que não está todo dia com isso, né? Então, os dados não são claros. Ano passado, a partir de maio do ano passado, de 23, o Instituto de Trânsito, Fostrans, publicava uma prestação de contas que era disponibilizada no site 10 dias depois de fechar a medição. Então, fechava, por exemplo, a medição no dia 10 de junho e no dia 20 de junho estava lá a prestação de contas. Com aquela prestação de contas, a gente conseguia ter alguma noção da operação do sistema e poderíamos fazer determinados questionamentos, né, à prefeitura, né, pedindo esclarecimento e tal. Essa prestação de contas, ela deixou de ser publicada no mês 10 do ano passado e nós já estamos no mês 6, né, de 24, e nunca mais foi publicada. Então, hoje, a gente só sabe, baixando os dados do portal da transparência, que existe um custo mensal com o transporte coletivo, mas a gente não sabe quantos quilômetros a frota rodou, quantas linhas de fato estão à disposição, a gente não sabe qual é o custo do combustível, dos insumos de produção, o custo de manutenção que a princípio era entregue na prestação de contas, e a gente não sabe quantas pessoas estão pagando pelo transporte coletivo hoje com cartão ou com dinheiro embarcado. Então, a gente não sabe quanto está sendo arrecadado com o STARF que está sendo direcionado para o transporte coletivo. Tudo isso vinha na prestação de contas e dava, assim, minimamente alguma interpretação do sistema. Hoje acabou. Você vê a importância da transparência, né? Como é que você vai fazer um cálculo de custo? Como é que você vai fazer uma previsão orçamentária de um município se você não tem esses dados na mão? Exatamente. Quer dizer, o gestor fica perdido, né? Praticamente isso. Exatamente. Né? Nesse sentido. E aí, aquilo que você estava falando, né? O que eu mais vejo é a falta de fiscalização. A gente entra dentro dos ônibus, aí o ônibus que era para ter ar-condicionado não está sem ar. O ônibus está sujo, está imundo, né? Então, aí o ônibus superlotado, né? E você vai lá fora, você vê a entrega do transporte público decente. Você não vê essa quantidade de gente empinhada, parece uma lata de sardinha. Essa que é a realidade. Então, isso que me preocupa. E qual é a sua visão sobre essas questões? Eu me preocupo bastante pelo seguinte: nós temos hoje um contrato de operação do sistema que vai vencer no mês de março de 2025. Né? E ele já foi um contrato emergencial. Então, para você começar uma nova operação, por exemplo, no mês de abril de 25, você já deveria ter iniciado um processo de concepção de um novo sistema para licitá-lo com certa antecedência. Né? E para você fazer uma licitação nova, você tem que ter muito claro o modelo de transporte coletivo que você quer antes. E esse é um projeto que também leva tempo. Né? Então, para eu mudar o modelo, eu preciso de um projeto de mobilidade prévio. Para eu fazer a licitação nova, eu preciso desse modelo de mobilidade pronto. Para eu licitar, eu preciso de pelo menos 6 meses. Né? Você tem um período concorrencial entre as empresas, você tem um período de publicação dos editais, você tem um período de recurso, porque esse tipo de licitação ele é muito robusto, tem muito questionamento. Né? Provavelmente o Ministério Público gostaria de acompanhar, a sociedade gostaria de acompanhar. E nós estamos no mês de junho, né? Já aí daqui a 9 meses o contrato vence. Né? E a gente não tem nada com relação... E não tem como fazer milagre, né? Não existe milagre. Não tem como fazer milagre. Ano passado, retrasado, final do ano de 22, o Tribunal de Contas do Estado fez uma auditoria no sistema de transporte coletivo aqui em Foz do Iguaçu. E dessa auditoria, ele recomendou ao município 35 medidas. Medidas de todas as grandezas, né? Tinha desde abrir a porta do banheiro do terminal de transporte urbano e mantê-la aberta para as pessoas usarem, né? Até elaborar um novo projeto de transporte coletivo com uma nova licitação. O detalhe é que o tribunal recomendava o seguinte:
só será viável do ponto de vista econômico e financeiro se esse projeto ele tiver uma certa dilatação no tempo, né? Então, a gente precisaria de uma licitação, de uma concessão de pelo menos uns 15 anos para que o custo para o usuário final ele fosse um custo módico. Ou, pensando numa possibilidade de passe livre, né? De não custar para o usuário, custaria para o erário municipal, né? Então, pensando em diminuir o custo de operação do sistema, você dilata o contrato para que a operação ela se torne viável do ponto de vista financeiro. Mas para você propor ao mercado um contrato de 15 anos, você precisa ter um modelo de transporte extremamente claro e construído na perspectiva de crescimento da cidade. Então, hoje nós temos 285 mil habitantes, recebemos por ano 2 milhões de turistas, então a gente tem uma população flutuante em Foz do Iguaçu só de turista de uns 5 a 6 mil pessoas por dia, mais uma população flutuante das cidades de fronteira, Puerto e Cidade do Leste que vem para cá também e das outras cidades. Como vai ser daqui a 15 anos, né? Como que a demografia da cidade vai avançar e quais são as novas centralidades econômicas que estão surgindo na cidade e que vão demandar transporte coletivo no futuro. Então, tudo isso eu tinha que estar pensando agora para poder licitar o sistema. Significa que o gestor que vai assumir na próxima gestão, o próximo prefeito, vai cair no colo dele uma batata mais que assada. Estamos, sim. Frita, assada, tudo, né? Estamos preocupadíssimos, assim, no Observatório Social com isso, né? Porque eu penso que o próximo prefeito de Foz do Iguaçu, seja ele qual for, vai assumir no dia 1º, no dia 2, ele está bastante encrencado. Porque ele vai ter que dar conta de ter um sistema de transporte coletivo ali no mês de abril sem ter nada. Qual é o risco? O risco é que, novamente, a gente entre em contrato emergencial, né? E continua com a mesma merda. Continuando ruim. Essa que é a realidade. Caro, né? E sem entregar aquilo que o cidadão está pagando. O risco. Sabe por quê, Alan? Eu sou uma pessoa... Eu não dirijo. Uhum. Eu tenho um problema seríssimo. Eu tenho dislexia de alto grau. Uhum. Para mim, saber que é direito, eu tenho que fazer com a mão assim. Fazer que é esquerda, eu tenho que fazer assim. Então, geralmente, eu tenho alguém me levando. E eu uso, né, o meu cartão de cidadão. Eu estou aqui, eu uso transporte. Eu uso transporte. Essa que é a realidade, ó. Eu uso, viu? E eu falo, eu sofro com transporte. Às vezes eu fico mais de 40 minutos no terminal. Entendeu? Às vezes eu perco muito tempo. Fora isso, às vezes eu chego no terminal e não tem um centro de informação que dê uma informação precisa. Então, tinha um turista que chegou para mim, como é que eu faço para pegar? Eu tenho que ir lá para o hotel Rafainha, eu não sei como é que é. Aí eu tipo assim, eu não sei, mas vê ali. Eu falei, você tem que pegar um que vai para BR, mas não adianta, o cara não é morador daqui. Exatamente. Então, não tinha ninguém que informasse ele. Aí eu fui lá, pegar uma placa, ler a placa para ver se você tem que pegar o ônibus para Três Lagoas. E aí eu dei o número para ele. Quer dizer, essa imagem que a gente passa pro turista, eu acho que isso aí, cara, para mim, olha, é triste. Aí o pessoal fica reclamando, não tem recurso, não tem dinheiro. Mas por que não tem dinheiro no município? Se a gente não tem uma prestação adequada? A gente não pensa bem assim, nem no turista e nem no cidadão local, né? Então, o que a gente entrega de serviço público para o turista e para o cidadão iguaçuense é bastante precário, né? Não só no transporte, em muitas outras áreas. Foz não é uma cidade pobre, né? De vários pontos de vista, né? Foz é uma cidade com recursos para investir em política pública, né? O orçamento do próximo ano está sendo votado agora em julho na Câmara de Vereadores, foi apresentado em audiência pública semana passada e só na saúde tem uma previsão de 500 milhões, né? Mais 477 milhões na educação, aí já deu quase 1 bilhão. O orçamento global vai dar próximo de 2 bilhões, né? Ou seja, não é uma cidade que arrecada pouco, né? Assim, olhando globalmente e comparativamente a outras cidades. Nós fizemos essa comparação já numa outra oportunidade, comparando Foz do Iguaçu com cidades paranaenses que têm perfil populacional e orçamentário parecido, né? Então, o Paraná tem 9 cidades acima de 100 mil habitantes.
Uma dessas cidades é Colombo, então a gente acaba não comparando muito, porque ela está muito colada com Curitiba. São José dos Pinhais é uma dessas cidades também, mas ele tem uma dinâmica um pouco diferente ali, econômica. E aí sobram Londrina, que é muito maior que Foz, tem muito mais que 500 mil pessoas, mas você tem Maringá, Cascavel, Guarapuava, Ponta Grossa, que podem ser comparadas com Foz do ponto de vista demográfico e orçamentário. Comparativamente a essas cidades, o cidadão iguaçuense é o que mais paga imposto, né? A gente tem esses dados, o Observatório Social publicou esses dados, eles estão disponíveis no site. Então, nós temos uma carga tributária em Foz do Iguaçu, comparativa a outros municípios, muito maior. E temos recebido, em termos de serviços públicos, muito menos do que a maioria desses municípios, né? Notadamente no transporte coletivo, mas a gente não precisaria ficar só no transporte, nas outras áreas também. Você que está ouvindo, está assistindo, preste bem atenção à importância do observatório em Foz do Iguaçu. Acesse o site, nós vamos deixar no card aí para vocês o link, a importância disso, dessa transparência, desse abnegados voluntários que trabalham como voluntário mesmo, porque eu sou voluntário também da Conscienciologia, né? Então, eu vejo a importância disso. Então, dá o like, se inscreva no canal. Eu penso que, dessa forma, a gente vai dar mais conteúdo e trazer mais informação e trazer pessoas maravilhosas. Fala mais do observatório, professor. Eu muito interessado. Professor Júlio, o observatório ele é uma instituição voluntária, formado por voluntários e financiado integralmente pelos seus voluntários, né? Então, são pessoas que desejam contribuir com o seu município. E, para essa contribuição, o observatório oferece algumas frentes de atuação. Então, hoje, nós atuamos no monitoramento e fiscalização do rito processual licitatório das compras públicas. Então, existe uma metodologia própria que todos os observatórios sociais do Brasil adotam para monitorar como são feitas as compras públicas, né? Então, a gente, quando a prefeitura lança um edital, a gente vai e olha o edital, se ele está dentro da legislação, se ele atende aos princípios da administração pública, se não tem direcionamento, se não tem uma forma de comprar que seja mais econômica para o setor público, né? E, normalmente, percebendo esse tipo de situação, oportunidade de melhoria, a gente entra em contato com a prefeitura, né, com o setor de compras, com as áreas responsáveis e sugere mudanças, né? Em algumas situações, eles acabam acatando, né? Existe sempre um esclarecimento, um debate nisso, mas a prefeitura acatando, ela acaba comprando melhor. E como né? é que o cidadão pode doar, pode contribuir com o observatório? Existe um QR Code lá no site que você clique lá, doe aqui, sei lá, uma forma que o cidadão possa contribuir? Existem duas formas. A que a gente gosta mais, digamos assim, é a participação da pessoa, né? O engajamento pessoal, com a pessoa dedicando um tempo ali do seu dia, da sua semana ou do seu mês, para atuar nas frentes de trabalho que o observatório tem. E o voluntário define o tempo que ele vai poder dedicar. Nós temos voluntários que dedicam muitas horas semanalmente, nós temos alguns grupos de trabalho em funcionamento, grupo de obras, grupo de educação, grupo de saúde, e temos outros voluntários que dedicam 1, 2 horas por semana. Toda a dedicação ela é muito bem-vinda porque tem uma contribuição importante. E uma outra forma de contribuir é sendo mantenedor do observatório. Então, a pessoa não podendo ou não querendo se engajar pessoalmente, ela pode contribuir financeiramente para a manutenção das atividades do observatório com qualquer valor também. Qualquer valor é bem-vindo. A gente está com os contatos disponíveis tanto no site do observatório quanto no Instagram do observatório também. Viu? Então, veja bem, como é importante. Se você não pode contribuir financeiramente, mas você pode contribuir como voluntário, que é uma forma também de contribuir financeiramente. Então, veja bem, vai,
pense o quanto que você pode contribuir para a nossa cidade. O Observatório tem um trabalho importantíssimo nessa cidade. Foi através do Observatório que eu aprendi, eu tive acesso à informação que eu não consegui nem imaginar como eu ia ter essas observações. Foi lá que eu fiquei sabendo dos equipamentos do hospital, foi lá que eu fiquei sabendo quanto que custa uma mamografia. Então, são muitas informações que estão no site que você pode ter oportunidade. E aí, vamos ajudar essa causa que eu acho que é importante, viu? O Observatório, na minha opinião, eu acho importantíssimo. Mas, Alain, eu gosto muito do Observatório, acho que tem uma importância, uma relevância, né, muito grande. Mas voltando aqui para o transporte, que é o nosso tema, né? E aí eu fico assim, preocupado com o cidadão, porque a gente vê a precariedade do transporte em todos os sentidos, né? Você não vê, por exemplo, os transportes que você... por exemplo, eu vou muito para o Paraguai, vou fazer as minhas compras lá no Paraguai. É um transporte horrível, sujo, imundo. E ali trafega o turista. Como que você vê isso? Existe uma forma da gente fiscalizar, porque parece que não pode ter fiscalização. É isso que eu entendi, não sei se eu estou errado. Não, fiscalização sempre pode, né? O cidadão, ele tem essa prerrogativa legal, constitucional, de fiscalizar o serviço público, qualquer serviço público, mas nós deveríamos ter, sim, uma fiscalização mais robusta por parte dos nossos representantes, né? Me chama a atenção em Foz do Iguaçu, professor, que há uma falta de preocupação generalizada dos gestores e dos fiscais do Poder Legislativo com os indicadores de gestão, né? Não há muita preocupação com a qualidade final dos serviços. Então, a gente vê muito pouco o Poder Legislativo chamando o Poder Executivo a prestar contas da qualidade do serviço, né? No ano de 2023, as duas únicas audiências públicas que aconteceram na Câmara de Vereadores sobre transporte coletivo foram audiências por iniciativa de dados que surgiram com o trabalho do Observatório Social, né? Os vereadores, eles têm se importado pouco com olhar a qualidade da gestão. E essa é uma crítica que a gente precisa fazer, porque é papel da Câmara de Vereadores fazer isso, estão sendo remunerados para isso, a cidade tem um custo com essa fiscalização, né? E precisaria ser feito, né? Agora, essa questão que o senhor comentou do ônibus, né, da qualidade do ônibus que é entregue, está muito nos critérios que a gente coloca no contrato, né? Então, o senhor veja, esse contrato que está vigente atualmente, ele é um contrato emergencial que foi feito. Contratos emergenciais têm... Mas até com transporte que circula Brasil-Paraguai, ele tá Não, esse não. Esse a gente precisaria fazer fiscalizar, fazer reclamação junto à ANTT, né? A NTT. Agência Nacional de Transportes Terrestres, que é responsável por essa fiscalização. E cabe ao gestor público, né? Caberia ao gestor público. Aí eu diria que, do ponto de vista da qualidade do serviço para o turista, caberia mais à Secretaria de Turismo. Né? De pensar na qualidade do serviço, porque não caberia esse tipo de fiscalização ao Fostrans, por exemplo. Sim. Porque seria mais da questão de código de trânsito e tal, né? Mas a Secretaria de Turismo, ela deveria ter uma preocupação com isso. Acho que até tem, mas não sei se tem ressonância as cobranças da Secretaria junto à NTT e junto às empresas que operam o serviço. É um transporte que se chama internacional? Isso. Como é que é? Envolve o governo federal ou o governo estadual? Qual é a esfera aí? Eu não sei explicar com precisão como é o direito de operação desses serviços, né? Muito provavelmente o direito de operação está, por exemplo, no Paraguai ou na Argentina, e existe um trânsito por Foz do Iguaçu, uma autorização para pegar... Deve ter um trato dentro do Mercosul, né? Provavelmente deve ter alguma coisa lá no Mercosul. Eu não sei exatamente como isso é concebido e como que é a regulação disso, né? Mas assim, professor,
de um ponto de vista de gestão, pensando que a qualidade final desses serviços impacta a economia de Foz do Iguaçu, a preocupação com a qualidade desse serviço ela deveria estar no Poder Executivo. Né? Concordo. Então, o Poder Executivo, prefeitos, secretários, deveriam, de algum modo, atuar para a ampliação da qualidade ali. E aí eu me preocupa, sabe por quê? Porque eu vou no Paraguai, eu gosto do Paraguai, né? Às vezes também vou na Argentina, quem que não gosta de comprar um vinho na Argentina, né? E aí eu ando de ônibus, né? Porque, como falei você, eu gosto de andar de ônibus. E aí eu vejo a precariedade e o turista anda de ônibus. Percebe. Então, e aí é triste, porque é uma cidade que todo mundo fala, o foco é o turismo, o nosso maior capital é o turismo. Mas espera aí, se o nosso capital é o turismo, qual é o trato que nós estamos dando para o turista? Tem um jeito de olhar para a nossa região que eu aprendi com o professor Alexandre Baltazar, que eu acho que o senhor conhece. Conheço. Arquiteto e urbanista, professor aqui em Foz. E a gente deveria olhar para a nossa região com um zoom um pouco maior. Nós não somos, de um ponto de vista, do ponto de vista de território, 3 cidades, né? Nós somos uma região econômica, né? Nós estamos muito próximos de Porto Iguaçu e de Cidade Leste. E essa questão, né, a qualidade dos serviços internacionais, né, ou interregionais que são prestados, deveria ser debatida num fórum que congregasse entidades e pessoas dos 3 países. Né? Até onde me consta, se eu não estou equivocado aqui, o CODETRI, que é o Conselho de Desenvolvimento da Região Trinacional, se eu não estou enganado, poderia atuar nesse tema, poderia fazer essa gestão, porque ele congrega ali entidades de Foz, de Porto Iguaçu, de Cidade Leste, que poderiam sugerir melhorias, incentivar mudanças nesse tema. Mas eu não sei em que nível de organização está o CODETRI hoje, não estou acompanhando. Provavelmente tem um representante da Câmara Municipal lá dentro. É possível que tenha, ou da Prefeitura, né, de algum das, ou da Associação Comercial, ou do próprio Conselho de Desenvolvimento Econômico de Foz, né? Pode ter, mas a gente só avança em algumas cidades se a gente fizesse essa gestão tripartite, né? E não só no transporte coletivo, a gente poderia pensar nisso em saúde pública, por exemplo. Né? Hoje tem uma articulação muito importante que é feita nesse tema com o GT Saúde, que é articulado pela Itaipu Nacional e tem representações dos 3 países e tem um impacto bastante positivo na região de fronteira, mas eu não sei se tem ressonância nas instituições gestoras da saúde municipal. Eu não sei qual é a ressonância que tem hoje, né? Mas seguramente a gente precisa de uma visão maior. Uma visão maior, né? Ampliar o leque de observação, Sim. de cuidado. E é aquilo que você estava falando, né? A falta de fiscalização, ela faz com que tenha essas ocorrências, né? Danosa à população. E aí, qual é a imagem que nós estamos passando para o turista? O turista vem uma vez aqui e vê, peguei um ônibus todo sujo, largado, cidade suja, aí vai lá na cidade totalmente suja, toda imunda. A nossa cidade anda largada ultimamente. Então, isso tem um impacto assim muito triste. Eu moro aqui em Foz há 28 anos, eu amo essa cidade, mas eu vejo, assim, às vezes eu olho assim, a rua toda suja, toda imunda. E aí quando você vai lá fora, você vê as ruas tudo limpinhas, né? Não sei se você... Falta em Foz o conceito de zeladoria urbana. Né? Isso tem em muitos municípios, mas em Foz eu ouço muito pouco se falar sobre isso. Né? A gente precisaria de um serviço voltado para a manutenção dos próprios públicos, né? Das avenidas, das praças, dos espaços públicos, mas não apenas no sentido de eliminar a sujeira, né, momentânea. Zeladoria urbana no sentido de deixar aquele espaço suficientemente adequado para uma atividade pública acontecer ali, para uma visitação acontecer ali, para um turista, para o cidadão local, para receber pessoas de outra cidade. Né? É muito uma mentalidade de receptivo que eu acredito que a gente ainda não desenvolveu em Foz do Iguaçu. Né? O gestor, quando ele pensa num contrato para manutenção de vias urbanas ou para
limpeza de vias urbanas, ele colocar neste contrato requisitos que tenham impacto na experiência do turista, né? Isso a gente não tem, por exemplo, para as nossas praças, né? A gente já tem poucas praças, e as praças que nós temos em Foz do Iguaçu não são praças que o turista pode parar para descansar, que o turista... nenhum. A gente não precisa ir longe. Em Curitiba, nós vamos em algumas praças de Curitiba para conhecer a praça. A gente vai para conhecer o parque, né? E a experiência ela é positiva, ela é agradável, você pode ir com criança, tem segurança, né? Então, não está longe de nós essa mentalidade, né? Mas Foz tem tido uma dificuldade de aplicar. Você sabe, eu entrevistei o Dr. Roberto Almeida, né? Ele fala sobre saúde planetária, tem um trabalho interessante sobre isso. E ele fala, né? Tem trabalho, inclusive, até eu vi lá num estudo no PubMed, na pesquisa, artigo científico falando, médico receita por paciente passeio na praça para ele pegar caminho livre, né? Porque isso melhora a saúde cardiovascular, melhora a saúde mental. Sim. Quer dizer, e aqui nós... Aí você está falando disso, aí temos o parque. O parque, para o usuário de Foz, ele paga R$19. Eu acho um absurdo, porque é um parque elitizado. Porque, primeiro, para ter acesso ao parque, já é longe. Aí a pessoa tem que pagar o transporte. Se ele for de carro, ele tem que pagar o estacionamento, que também não é barato. Aí ele tem que pagar R$19. Eu entendo que o Parque Nacional deveria ser gratuito para o morador de Foz, né? Agora, você imagina só, ele é elitizado. Você acha que uma população que ganha Bolsa Família, que recebe salário mínimo, não vai, tem condição de Não vai. É caro chegar, né? A atividade, o atrativo é caro chegar e é difícil chegar. Então, a população dificilmente... Um transporte... Não vai. Transporte que não existe, né? Nesse caso específico do Parque Nacional, eu acho que Foz, historicamente, sempre teve pouquíssima oportunidade de influenciar os editais de concessão do parque para conseguir benefícios para os moradores locais, né? Aí acho que é muito questão das autoridades locais, da capacidade de articulação das autoridades locais. A nossa histórica dificuldade de eleger deputados talvez tenha uma influência nisso, né? Hoje melhorou um pouco, a gente tem alguma representação tanto no Estado quanto na Câmara Federal, mas acho que o problema é estrutural, professor, nessa questão dos parques e praças, ele está no urbanismo também. Porque existe um indicador de qualidade de vida urbana, que ele é assim, ó, eu que sou cidadão e moro lá no bairro, né, lá no Campos do Iguaçu, por exemplo, eu deveria, para encontrar um espaço público de lazer, recreação e contemplação, né, que é o lugar que o médico receita para um paciente que está num cuidado paliativo, ou num processo de recuperação de uma cirurgia, ou num processo de reabilitação, por exemplo, ele precisa desses espaços. O cidadão deveria encontrar um espaço desse em, no máximo, 15 minutos de caminhada, né? Esse é o indicador. Então, cidades no mundo que proporcionam esse tipo de experiência tem isso, né? De qualquer ponto da cidade, ele encontra, com 15 minutos de caminhada, um desses espaços. Precisa ser um super parque, uma super praça? Não. É preciso que seja um espaço em que o cidadão ele encontre alguma proteção contra o sol, contra o calor, contra a chuva, que ele encontre algum espaço para descansar, para sentar, para deitar, né? Um gramado, um banco, e que ele encontre algum ambiente ali seguro que ele possa passar um tempo pensando na vida, refletindo, contemplando alguma paisagem, alguma coisa, fazendo um piquenique com as crianças, algo assim, lendo um livro, ouvindo uma música. É um espaço, não precisa ser espaços muito grandes, mas ele precisa encontrar nesse tempo, né? Quando você faz isso, você mostra que tem uma visão muito mais integrativa da experiência urbana, né? Então, a cidade, ela não é um espaço para a pessoa morar e trabalhar. A cidade é um espaço para a pessoa viver,
né? Então, viver é um conceito muito mais profundo e mais robusto do que apenas um lugar para a pessoa morar e ganhar dinheiro. Ela precisa ter experiências saudáveis nessa cidade. E o setor público precisa proporcionar essas experiências porque é o único que tem capacidade para isso. Não tem um agente privado que possa olhar para uma cidade do tamanho de Foz do Iguaçu, 600 quilômetros quadrados de perímetro, quase 300 quilômetros quadrados de perímetro urbano, olhar e pensar em soluções urbanísticas de lazer, recreação e contemplação. Só o setor público tem os instrumentos para fazer isso, né? E eu achava que valia a pena, né? Não sei, eu penso que se fizesse um estudo para ver, uma pesquisa para ver o percentual de morador de Foz que visitou o parque. Eu acho que deve ser baixíssimo. Seguramente você vai encontrar milhares de pessoas que moram aqui há muito tempo e não conhecem. Por exemplo, você tem lá o Parque das Aves, você tem lá o Refúgio Biológico, você tem lá a Itaipu. Eu acho até você só pode ter acesso ao vertedouro de graça, porque depois você tem que pagar. Né? Eu acho que a Itaipu devia, viu, Itaipu? Você devia pensar um pouco mais, devia barato, ser de graça, totalmente de graça para o morador de Foz. Eu acho que a gente tem que repensar esse modelo que está aí, né? Eu acho que a cidade ela está doente em cima desses projetos, tanto doente na parte de transporte, doente na questão que você falou do parque. Você falou que tem que ter alguns metros para você ter acesso, e você realmente nós não temos calçada. Exatamente. Quer dizer, isso também representa um impacto na saúde do cidadão. Você sabe que ainda dentro de transporte coletivo, essa questão das calçadas, ela é uma das dimensões que impacta no projeto. Porque, veja, o ideal, né, para você construir um sistema que seja suficientemente amplo e acessível e, ao mesmo tempo, sustentável do ponto de vista financeiro, era você trabalhar o conceito da última milha, né? Ou último quilômetro, que seja o cidadão, ele caminhar o último quilômetro até a sua casa, né? Então, o ônibus passar em vias mais centrais, com maior fluxo, né? Ele não ir quase na porta do cidadão. Mas para eu fazer isso, eu preciso de acessibilidade, eu preciso de calçada acessível, eu preciso de vias com boa manutenção, eu preciso de arborização. Quem caminha 1 quilômetro debaixo de sol? Uma mãe com uma criança vai caminhar 1 quilômetro debaixo de sol, uma pessoa com mobilidade reduzida em reabilitação, na fisioterapia, vai caminhar? Não vai. Então, vai precisar de cadeira de rodas, a cadeira consegue transitar essa 1 milha, as calçadas são acessíveis, o carro não atropela, tem a sinalização horizontal, a sinalização vertical. Se você pensa um urbanismo que ofereça isso, você consegue um sistema de transporte coletivo que não precise ter uma malha tão abrangente em cima da mancha urbana, né? Mas tem que ter a acessibilidade. Daí o cidadão ele tem segurança, conforto, tranquilidade para caminhar a última milha. Aqui em Foz a gente faz o caminho inverso. Algum tempo atrás teve um projeto que foi aprovado, inclusive na Câmara de Vereadores, que era o seguinte: o motorista do ônibus passa a ser obrigado, depois das 10 horas da noite, se eu não me engano, a parar no local em que eu acho que o projeto ele aplicava-se só às passageiras, né, às mulheres. Ele era obrigado a parar onde a passageira determinasse, fora do ponto, né, porque daí ela podia parar mais perto de casa, por causa do risco, né, da questão da segurança, né? Então, o ponto violência. É longe de casa. Se ela descer naquele ponto, naquele horário da noite, a probabilidade dela sofrer um assalto, dela, né, de algum ilícito acontecer é muito grande. Então, foi feita esta lei para obrigar o motorista a deixá-la mais próximo de casa. Ok, foi resolvido, foi aprovado, está valendo e acredito que todo mundo está cumprindo. Mas veja, é uma solução para ampliar o problema, não para resolver o problema. Porque eu deveria estar atuando onde? Na questão da segurança, na questão da acessibilidade, na questão do redimensionamento da rede para que as pessoas tivessem mais acesso ao ônibus, né? Então, assim, eu fiz um puxadinho legal
para não tratar um Pra não problema tratar um estrutural. problema estrutural. Né? Um problema estrutural. E é interessante, você tem estudo sobre isso, com relação à distância de um ponto para outro? Já observei que tem locais que tem um ponto e ele só vai ter daqui a 2 km, 3 km vai ter outro ponto. Você já teve algum estudo sobre isso? Tem. É o que eu falo quando falo da importância de se preparar o projeto de mobilidade, né? Então, quando você vai licitar o sistema, um dos requisitos que você coloca no projeto de licitação é o volume de pontos de parada e a distância média que o cidadão deve caminhar para cada ponto, né? Para que eles sejam dimensionados adequadamente. Tem uma questão de custo do sistema também, que o ônibus não pode ficar parando toda hora. Quanto mais você faz o ônibus parar, maior é o custo de operação, porque aumenta o custo de manutenção. Freio, embreagem, tudo isso, né? Combustível. Então, você tem que chegar num equilíbrio, né? Mas quando você faz o projeto de mobilidade, você faz essa previsão. Eu quero que o meu cidadão caminhe quanto para cada ponto de ônibus. É 400 metros, no máximo 1 quilômetro. E aí, a partir disso, a gente faz esse dimensionamento, né? Deveria ser assim, pelo menos, né? Olha, nosso papo tá maravilhoso, tá gostoso. O tempo passou, eu não percebi. E aí, olha, você que está assistindo, está nos ouvindo, né? Se gostou, dá o like, se inscreva no canal. Mas, Valan, eu gostaria que você falasse o último minuto final. Vou aproveitar, professor, para agradecer a oportunidade, o convite. Foi uma excelente conversa. Muito obrigado pela recepção. Desejo sucesso ao seu podcast, aos próximos episódios. Mas gostaria de aproveitar esse tempo para convidar quem está nos assistindo a participar do Observatório Social. Nós temos bastante oportunidade de trabalho, né, de atuação. Temos grupos de trabalho de obras, grupos de trabalho de educação, saúde, sustentabilidade. Então, assim, o observatório tem capacidade de aproveitar o talento e o tempo que você tiver. Então, se você quer ajudar a melhorar a qualidade dos serviços públicos na sua cidade, a melhorar a aplicação dos recursos públicos, certamente tem uma oportunidade de atuação para você no Observatório Social. Alan, eu que gostei. Achei maravilhoso esse papo e acredito que nós vamos ter outros papos no futuro, viu? Eu vou convidar sempre o Observatório para participar do nosso canal para falar de vários assuntos, viu? Muito obrigado.